normal consegue por 10 segundos. E se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Parabéns, você ganhou. Coisas que você nunca deve fazer em outros países. Se você for pro Japão, nunca finque os seus hashis na comida, porque isso é usado em rituais de morte. Se você for num templo no Japão, sempre ande pelo lado esquerdo, nunca pelo meio ou pela direita, porque pra eles é onde passa Deus. Também nunca passe comida de um hashi pro outro. Não é proibido, mas aparentemente ninguém faz isso e eles vão te achar esquisito. Lá, pra entrar na casa de alguém, você precisa tirar os sapatos, mas também pra entrar em provadores, pra sempre deixar tudo limpinho. Também nunca ande de bicicleta usando fone de ouvido, porque lá isso é crime e você vai levar uma multa de no mínimo R$200. Coisas que você nunca deve fazer em outros países. Se você for pro Japão, nunca finque os seus hashis na comida, porque isso é usado em rituais de morte. Se você for num templo no Japão, sempre ande pelo lado esquerdo, nunca pelo meio ou pela direita, porque pra eles é onde passa Deus. Também nunca passe comida de um hashi pro outro. Não é proibido, mas aparentemente ninguém faz isso e eles vão te achar esquisito. Lá, pra entrar na casa de alguém, você precisa tirar os sapatos, mas também pra entrar em provadores, pra sempre deixar tudo limpinho. Também nunca ande de bicicleta usando fone de ouvido, porque lá isso é crime e você vai levar uma multa de no mínimo R$200. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre, porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono uniemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre, porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono uniemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que a sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Fort Gay e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno de só 800 habitantes e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft e finalmente pediu desculpas pra cidade de Fort Gay. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que a sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Fort Gay e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome
da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno, de só 800 habitantes, e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira, e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura, e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft, e finalmente pediu desculpas pra cidade de Fort Gay. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Melhores jeitos que ladrões foram presos. No Halloween de 2022, policiais peruanos se vestiram de vingadores e foram andar nas ruas do bairro mais perigoso da capital. E como tava cheio de gente fantasiada, ninguém reparou neles. E quando os heróis chegaram numa casa específica, eles quebraram as portas e janelas pra entrar. E o Thor, Capitão América e Mulher Gato prenderam todo mundo que tava ali. A polícia já sabia que esse grupo de criminosos se reunia nessa casa. E por isso planejaram o que ficou conhecido como Operação Marvel, em que eles se fantasiaram pra prender eles e ninguém desconfiar. No começo, os criminosos acharam que era só uma pegadinha de mau gosto, mas quando a polícia mostrou os distintivos, eles perceberam que estavam Melhores jeitos que ladrões foram presos. No Halloween de 2022, policiais peruanos se vestiram de vingadores e foram andar nas ruas do bairro mais perigoso da capital. E como tava cheio de gente fantasiada, ninguém reparou neles. E quando os heróis chegaram numa casa específica, eles quebraram as portas e janelas pra entrar. E o Thor, Capitão América e Mulher Gato prenderam todo mundo que tava ali. A polícia já sabia que esse grupo de criminosos se reunia nessa casa. E por isso planejaram o que ficou conhecido como Operação Marvel, em que eles se fantasiaram pra prender eles e ninguém desconfiar. No começo, os criminosos acharam que era só uma pegadinha de mau gosto, mas quando a polícia mostrou os distintivos, eles perceberam que estavam Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Esse é o carro mais fino do mundo. Ele tem só 50 centímetros de largura, mas é incrivelmente estável. Dá pra fazer curva tranquilamente e pra estacionar é muito mais fácil do que qualquer outro carro, porque ele cabe em qualquer lugar. Ele usa motor de lambreta, mas tem várias partes do carro original. O lado ruim é que não dá pra dirigir de janela fechada, porque não cabe. Mãe, compra um Fiat Uno. A gente já tem Fiat Uno em casa, o Fiat Uno. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por
Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê? Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Jeitos insanos que crianças fugiram de casa. Um menino de 11 anos desapareceu enquanto fazia compras com a mãe, mas ela achou que ele só tinha ido caminhar. Só que, na verdade, ele tinha andado 3 quilômetros até o aeroporto. Seguiu uma família aleatória e passou pela segurança sem ninguém perceber. Sem passagem, cartão de crédito ou passaporte. O Liam embarcou num avião da Inglaterra até Roma e até encontrou um assento vazio. E foi só quando ele saiu por aí falando que tinha fugido de casa que os comissários perceberam que algo de errado não estava certo. E finalmente a mãe recebeu uma ligação avisando que seu filho pousou em Roma. Ele voltou pra casa, mas 5 funcionários foram demitidos. Depois de brigar com a mãe, o Drew, de 12 anos, disse que ia pra escola, mas na verdade virou notícia. Ele roubou o cartão de crédito dela, enganou a avó pra pegar seu passaporte e de patinete foi até a estação de trem rumo ao aeroporto. Lá, ele comprou uma passagem pra Indonésia e conseguiu embarcar. Chegando em Bali, ele alugou uma moto, reservou um quarto no resort que a família dele ficava e passou os dias nadando, pedindo delivery e até tomando cerveja. Foi só quando a sua mãe viu um vídeo dele no resort depois de 3 dias de busca que ele foi encontrado. A mãe teve que gastar $10.000 pra buscar ele e disse que o menino não gosta de ouvir não. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente e o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher e a roupa dessa mulher que é igual ao chão. O sonho desse menino era ser piloto de helicóptero e por isso ele tirou essa foto dentro de 24 anos depois, ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente e o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher e a roupa dessa mulher que é igual ao chão. O sonho desse menino era ser piloto de helicóptero e por isso ele tirou essa foto dentro de 24 anos depois, ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Pessoas que são 1 em 1 milhão. Esse aqui é o Javier Botet. Aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com a síndrome de Marfan. É uma condição que faz com que os ossos longos do corpo cresçam mais do que o esperado. Isso fez com que ele crescesse até os 2 metros de altura, pesando só 56 quilos. Apesar de ser uma síndrome comum, afeta 1 a cada 5.000 pessoas, isso não é a coisa mais extraordinária sobre o Javier. E sim, como isso afetou a carreira dele. Ele sempre sonhou em ser ator e ele conquistou seu lugar na atuação interpretando criaturas. Ele já atuou em muitos filmes de terror famosos, como Slender, em que ele faz o próprio Slender, Annabelle, It a Coisa e Invocação do Mal. Essa aqui é a Liang Xiuzhen e ela ficou conhecida como a Mulher Unicórnio. Um chifre começou a crescer na cabeça dessa mulher de 87 anos. Ele era tão grande que ela não conseguia nem dormir. Ele, na verdade, era um tumor queratinizado e chegou a ter 13 centímetros. Depois de 8 anos com ele na cabeça, ela resolveu fazer uma cirurgia para remover. Essa aqui é a Elisene Silva e ela é a mulher mais alta do Brasil. Aos 10 anos de idade, ela já tinha 1,75 de altura, mais alta que a sua mãe e que seu pai. Isso foi causado por um tumor que ela tinha na glândula pituitária e quando ela retirou o tumor, ela parou de crescer.